Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Mais uma vez aqui estamos para compartilhar com você a leitura diária da Escola Bíblica Dominical do próximo domingo. Nesse domingo nós vamos estudar a lição de número 13, Glorificados em Cristo. Você será glorificado em Cristo? Quem será glorificado em Cristo? A igreja será glorificada em Cristo? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos 42 ao versículo 44. É a leitura de segunda-feira. A transformação do corpo natural em corpo glorificado. Paulo disse assim: assim também a ressurreição dentre os mortos semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção, semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória, semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor, semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. O que o apóstolo Paulo quis nos dizer com isso? Confirmando a glória de Cristo na vida dos salvos. Veja que o apóstolo Paulo deixa claro que, se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Então, se nós esperarmos em Cristo só aqui, nesta vida que vivemos aqui na terra, nós somos os mais miseráveis. Então, o homem que não tem Jesus na sua vida, que não tem esperança de estar com o Senhor, de morar no céu, este homem só espera nesta vida. Para muitos, morreu aqui, já acabou todas as coisas. Então esses homens são os mais miseráveis, porque só pensam nesta vida e não têm a esperança que tem aquele que tem Cristo na sua vida, que espera o arrebatamento, que espera viver uma vida eterna com o Senhor para sempre. Então, no versículo 23 fica explicitado que a glorificação se dará na vinda de Jesus, Parousia. A parousia não é que Jesus está vindo. Parousia quer dizer Jesus vem, Jesus presente. Não Jesus está voltando, Jesus está vindo, Jesus está chegando, como se Jesus estivesse parando de estação em estação até chegar nas nuvens. Não, Jesus ele vem, Jesus volta para levar a sua igreja. Então, parousia é Jesus vem, é Jesus volta, não é Jesus vindo e nem Jesus está voltando. Já nos versículos 50 a 52, Paulo explica como ocorrerá este processo. Ao soar da última trombeta, um abrir e fechar de olhos, isto acontecerá. Os cristãos mortos ressuscitarão, receberão automaticamente corpos glorificados, e os que estiverem vivos também serão transformados e receberão também corpos glorificados. A vinda de Jesus propiciará então sobre a criação, a vinda de Jesus propiciará então sobre a criação divina, entre outros eventos maravilhosos, a glorificação corpórea daqueles que nasceram de novo
e são novas criaturas em Cristo Jesus. Então, esta transformação, esta glorificação no corpo de um homem só será no corpo daquele que nasceu de novo, que está com a sua vida santificada, esperando este acontecimento, convicto da sua salvação. Veja que a glorificação corpórea daqueles que nasceram de novo e são novas criaturas em Cristo Jesus. A glória de Deus em nós. Quando a Bíblia fala que o nosso corpo será glorificado, isso significa que o nosso corpo, ele será tomado pela glória de Deus. Paulo escreveu: nos manifestaremos em glória. Colossenses 3 e 5. Paulo disse que seremos glorificados, ou que a glória será revelada em nós. É o que está escrito em Romanos, capítulo 8, versículos 17 e 18. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Continua dizendo: porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então, o que nós vivemos aqui, as lutas, as provações, as perseguições, as adversidades desta vida, as aflições, as angústias que aqui nós sofremos nesta terra, as decepções, mesmo em meio os nossos irmãos, mesmo entre a igreja, há decepções, tudo aquilo que nós padecemos aqui, Paulo disse que não se compara com a glória que em nós há de ser revelada. É por isso que nós devemos lutar, é por isso que nós devemos perseverar, é por isso que nós devemos continuar batalhando para estar em Cristo Jesus, para viver em Cristo Jesus, para estar com o Senhor eternamente. Porque nada que nós sofremos aqui compara com a glória que há de ser revelada a nós. Romanos capítulo 8, versículos 22 e versículo 23, é a leitura de terça-feira. A esperança da plena glorificação do nosso corpo. A esperança da plena glorificação do nosso corpo. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando que a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo, a glorificação do nosso corpo. Jesus é a gloriosa esperança de que teremos nosso corpo glorificado. Então, quem tem Jesus na vida, tem esta esperança de ter o seu corpo glorificado. A glorificação é quando Deus remove por completo o pecado da vida dos santos no estado eterno, isto é, todos os que são salvos
terão os seus corpos glorificados. E como o corpo vai ser glorificado? Porque todo o pecado será removido, e então o seu corpo será um corpo de glória, um corpo glorificado. Na vinda de Cristo, a glória de Deus, a sua honra, louvor, majestade, santidade será realizada em nós. Então a santidade de Deus, a glória de Deus vai ser realizada na vida daqueles que estão aguardando o arrebatamento da igreja. Em vez de sermos mortais, sobrecarregados com a natureza pecaminosa, nós seremos transformados em imortais, santos, com acesso direto e restrito à presença de Deus. Vamos gozar da sagrada comunhão com Ele por toda a eternidade. Por isso, meu irmão, vale a pena nós aguardarmos, vale a pena batalharmos, lutarmos por esta tão grande salvação que o Senhor nos deu. Vamos gozar dessa sagrada comunhão com Ele para toda a eternidade. Ao considerar a glorificação, devemos nos concentrar em Cristo. Quando nós consideramos que o nosso corpo será glorificado, então esperamos em Cristo. Ele é a bendita esperança de todo crente. Também podemos considerar a glorificação final como a plena santificação. Então a glorificação final será a plena santificação, porque nós agora vivemos um processo de santificação. E quando chegar a glorificação, acontecerá a plena santificação, porque todo o pecado vai ser removido. Então seremos plenamente santos com o nosso corpo glorificado. Assim como Jesus é, nós vamos ver Ele. As Escrituras revelam-nos a nossa participação na glória, a participação na santidade de Deus. De acordo com Filipenses 3, versículos 20 a 21, Paulo escreveu: a nossa pátria está no céu. Nossos corpos de humilhação para com o corpo, ou seja, quando o nosso Salvador retornar para nos buscar daqui, porque a nossa pátria não é aqui, a nossa cidade não é aqui, e nós vamos sair daqui para estar na nossa cidade, porque aqui nós somos peregrinos e forasteiros, porque a nossa cidade está no céu. Então, quando Ele vier, Ele vai transformar os nossos corpos de humilhação, para ficar como o corpo da sua glória, para nós morarmos então na cidade santa, na cidade celestial, na nossa cidade que não é aqui. Ou seja, para nós morarmos na nossa cidade, na cidade que nós estamos esperando, precisamos de corpo glorificado para morarmos na cidade celestial. Embora não revelado o que havemos de ser, sabemos que quando Ele retornar, quando o Senhor vier em grande glória, seremos semelhantes a Ele. Seremos semelhantes a Ele, porque o veremos como Ele é. Nós seremos semelhantes a Cristo.
Seremos como Ele porque a nossa humanidade estará livre do pecado e de suas consequências. E por isso nós seremos como Ele é e veremos como Ele é. Porque assim como Ele é sem pecado, os nossos corpos também serão sem pecado. Assim como o corpo de Jesus é glorificado, o nosso corpo também vai ser glorificado. A nossa esperança deve nos encorajar a viver em santidade, com a ajuda do Espírito Santo, e assim mesmo se purifica todo o que tem esta esperança, assim como ele é puro. Ou seja, devemos sempre estar encorajados, porque a glória de Deus, a glorificação do nosso corpo, ainda não foi manifesta. Tudo que está, muita coisa que não nos foi revelada, será revelada nesses dias, que os nossos corpos serão glorificados. Então devemos viver uma vida em santidade. Com a ajuda do Espírito Santo, nós podemos viver uma vida em santidade. Só não conseguimos viver uma vida em santidade se não tivermos a ajuda do Espírito Santo. E assim então, vivendo, procurando, buscando, se esforçando para viver uma vida santa, nós aguardamos a volta do Senhor para buscar a sua igreja. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 4, é a leitura diária de quarta-feira. O que é mortal será absorvido pela vida. É como se dissesse, será engolido pela vida, né? Porque também nós, diz o versículo, os que estamos nesse tabernáculo, gememos carregados. Não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal aqui, seja absorvido pela vida. O mortal seja absorvido pela vida. A vida em Cristo vence o pecado que atrai a morte. Por exemplo, o pecado atrai a morte, mas a vida em Cristo vence esse pecado. A vida em Cristo, vencendo o pecado, vence também a morte. Jesus venceu a morte. E nós também venceremos a morte, porque viveremos eternamente para Cristo. Por causa do pecado, todos os homens morrem, mas morrem por causa do pecado, e morrem também fisicamente por causa do pecado, e morrem espiritualmente também por causa do pecado. O pecado nos separa de Deus, que é a fonte de toda a vida. Se o pecado nos separa da vida, significa que o homem vive, mas está morto, porque está sem a presença de Deus, porque Deus é a vida. Durante a vida ainda temos oportunidade para nos reconciliarmos com Deus. Então, durante a vida, o homem tem a oportunidade de ter a vida dentro dele. Esta vida que leva ele para o céu. Esta vida que absorve
esta vida que mata a morte. A vida que mata a morte é a vida na presença de Deus, é a vida em Cristo Jesus. Porque a morte, para quem tem a vida, para quem tem Jesus, a morte é as portas para viver a eternidade. Com a morte chega o julgamento. Ninguém pode escapar da morte e do julgamento de Deus. Todos passam pela morte. E se passa por essa morte sem a vida, passam pelo julgamento de Deus. E mesmo aqueles que vão estar no céu, vão estar diante do tribunal de Cristo. Então, mas a morte não precisa ser o fim. Não, de forma nenhuma. A morte não precisa ser tudo acabou. Não, é só se você quiser. É só se o homem quiser isso. Porque Jesus morreu e ressuscitou para que todos creem nele, todos que creem nele possam ter vida eterna, possam ter ele. Jesus é a vida eterna. Jesus é a vida eterna. Jesus disse em João 17,3: a vida eterna é esta, que conheçam a Deus como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem ele enviou. E Jesus disse também: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, Jesus é a vida. Recebendo Jesus no seu coração, recebendo Jesus, você recebe vida eterna. Recebendo vida, que é Cristo, você recebe, você tem a vida eterna, porque você tem Jesus. No céu viveremos para sempre com Deus, sem mais sofrimentos e nem dor. No céu não terá sofrimento, no céu não terá dores, no céu não terá problemas, no céu não terá adversidades, porque lá é lugar de paz, porque lá está a paz. A morte será destruída e a vida vencerá. Quem vence a morte é a vida. Jesus é vida. Então receba vida na sua vida. Receba Jesus no seu coração, porque ele é a vida eterna. A carne é mortal e só é consumida por uma vida em Cristo. Então a carne é consumida, a carne ela é vencida por uma vida em Cristo. Se você vive em Cristo, você vence a carne. Se você não vive em Cristo, a carne é quem te vence. Na Bíblia, nossa carne representa nossas fraquezas, porque a carne é frágil, a carne é fraca. A parte de nós que deseja o pecado. A carne é que deseja pecar. A carne é que deseja terra, é que deseja ficar. A carne é que deseja todas as coisas deste mundo. A carne deseja o pecado. É por isso que nós devemos ser cheios do Espírito Santo. E Paulo disse: não embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. É por isso que os discípulos de Jesus aceitaram, creram na promessa de Cristo, que ele enviaria o Espírito Santo, e foram para o cenáculo esperarem a descida do Espírito Santo sobre as suas vidas, porque sendo cheios do Espírito Santo,
eles conseguiriam vencer a carne e alcançar o céu em nome do Senhor Jesus. Todos temos dois lados: o nosso espírito que quer fazer a vontade de Deus e a nossa carne que quer pecar. Quem tem Jesus agora vive para Deus. Quem não tem Jesus vive para o diabo. Podemos resistir aos desejos da carne e escolher não pecar. Quando nós resistimos os desejos da carne, as vontades da carne, o que acontece? Nós não pecamos. O Espírito Santo nos transforma. O Espírito Santo nos ajuda a amar. O Espírito Santo nos ajuda a escolher o que é certo. O Espírito Santo nos orienta a fazer a vontade de Deus. O Espírito Santo é quem nos fala o que é ou o que não é pecado, o que é ou o que não agrada a Deus. O Espírito Santo é quem nos dirige e nós precisamos dele na nossa vida. Um dia no céu ficaremos livres dos desejos da carne e viveremos totalmente para Deus. Teremos uma vida plena da glória de Deus quando nós estivermos com o Senhor, porque a nossa carne será mortificada plenamente e nós estaremos com o Senhor. Judas 24 e 25, né? Judas não tem capítulo, só tem versículos, né? Judas 24 e 25 é a leitura de quinta-feira, conservados para se apresentar diante de Deus. Vamos nos conservar em Cristo, viver uma vida santa, viver uma vida na presença de Deus. E nós nos apresentaremos diante daquele que tudo pode, do Deus Todo-Poderoso. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensível, com alegria perante a sua glória, ao único Deus sábio, Salvador nosso, seja glória e majestade, domínio e poder, agora e para todos sempre. Amém? Então os fiéis a Deus aguardam o momento de se apresentarem diante do Pai Celestial. Todos aqueles que vivem e que buscam uma vida de fidelidade a Deus aguardam o momento em que vão se apresentar, que vão estar diante de Deus. Quem teme a Deus quer agradar a Deus. O temor de Deus nos ajuda a viver de maneira correta, porque teme a Deus, porque respeita a Deus, porque honra a Deus com as suas obras, com os seus feitos, com a sua palavra, com a sua vida. Temer a Deus é uma atitude sábia, porque quem teme a Deus, ele entende o que é a vida. Quem teme a Deus sabe o que é a vida, conhece a vida. Porque quem não tem o temor de Deus, não sabe de onde veio, não sabe por que vive e não sabe para onde vai. Mas quem tem temor de Deus, sabe de onde veio, sabe por que está aqui na terra e tem convicção que um dia estará com o Senhor. A pessoa que não teme a Deus não se preocupa em fazer o bem. Quem não teme a Deus não está nem aí para fazer o bem para ninguém. São pessoas cheias de egos que quando fazem o bem, faz para o seu próprio interesse, para
ganhar mídia, para ganhar, enfim, qualquer uma outra coisa, mas não faz com o coração, não faz com amor, não faz porque teme a Deus, não faz porque ele tem o bem no seu coração. Mas Deus faz o quê? Castiga o pecador. Quem teme a Deus evita esse castigo. Por quê? Porque ele teme a Deus. Mas Deus também perdoa quem se arrepende e se volta a Ele. Ou seja, o homem está nessa condição de não se preocupar em fazer o bem para ninguém. O homem pode estar nessa condição de ser castigado por Deus porque é um pecador. O homem pode estar nessa condição de não temer a Deus. De não temer a Deus. Mas, se ele se arrepender de tudo isso, ele pode se voltar para Deus e receber o perdão dos seus pecados e passar a viver uma vida em temor a Deus. Quem teme a Deus se conserva para se apresentar diante de Deus. A igreja de Jesus é protegida e guardada por Deus. Por quê? Porque a igreja teme a Deus. A igreja é protegida de Deus, porque busca obedecer ao Senhor e teme ao Senhor. E tem a certeza que vai se apresentar diante dele a qualquer momento. A igreja se consagra para viver a eternidade com Deus. Veja que a igreja, ela é a família de Deus. A família de Deus é muito grande. Ela é a igreja de Jesus. A igreja de Jesus nós não conhecemos. Ela é invisível. A igreja de Jesus é invisível, ela é conhecida somente por Jesus. Ele disse: eu edificarei a minha igreja. Então a igreja de Jesus é a família de Deus. Todos que são salvos pertencem à família de Deus e se conservam para o grande dia do Senhor. Quem faz parte da família de Deus? Os salvos em Cristo Jesus. É por isso que nós não sabemos quem faz parte da família de Deus, porque nós não julgamos, nós não sabemos. Eu sei de mim, eu sei da minha vida com Deus, eu sei da minha vida com o Senhor. Você sabe da sua, e cada um sabe da dele. Agora Jesus sabe da vida de todos, sabe quem é a igreja dele e quem não é a igreja dele. Porque fomos adotados por meio de Jesus. Não pertencemos mais ao pecado, agora pertencemos ao nosso Pai que nos ama. Nós não pertencemos mais àquela vida de pecado de antes, quando andávamos no pecado, fazendo a vontade da carne, produzindo e sendo útil para as ações do diabo. Não, nós deixamos aquela vida para viver uma vida perto de Deus, para viver uma vida na presença de Deus, para viver uma vida glorificando, adorando e bendizendo o nome de nosso Senhor. Pertencer à família de Deus é um grande privilégio. É maravilhoso pertencer à família de Deus. Em qualquer lugar que você chegar, você tem uma família, porque em todo mundo tem lá uma família, pessoas que representam essa família, a família de Deus. Então, a igreja de Jesus então Deus
não nos trata, pertencer à família de Deus é um grande privilégio. Deus não nos trata como estrangeiros ou escravos. Ele cuida de nós com carinho de pai, né? Se você é pai, se você é mãe, você sabe como você cuida do seu filho, como você o ama, como você o trata com carinho. Imagine Deus cuidando daqueles que o adoram, daqueles que sofrem perseguições nesta terra, daqueles que sofrem tentações para viver uma vida e adorar a Ele. Deus trata a sua igreja, os seus filhos, com carinho. Ele os ama, assim muito mais do que nós amamos os nossos filhos. E se você é filho, recebendo o carinho da sua mamãe e do seu papai, assim Deus cuida de nós, Deus cuida dos seus. Na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 10 e 11, é a leitura diária de sexta-feira. Convidados a participar da eterna glória de Deus. Quem são aqueles que são convidados para participar da eterna glória de Deus? E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus os chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. A Ele seja a glória e o poderio para todos sempre. Amém. Os chamados para participar da eterna glória de Deus. Quem são esses os chamados? Deus em Cristo Jesus nos chamou. Deus em Cristo Jesus vos chamou. Desde os começos da raça humana, e quando na queda do homem, lá no jardim do Éden, que Deus prometeu enviar o Messias como o redentor da igreja remida. Em Gênesis 3:15 está escrito isto: a promessa de que Deus enviaria Jesus para salvar a humanidade. E em Lucas 19:10, Jesus disse: eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Esta foi a missão de Jesus na terra: salvar o homem perdido, salvar a humanidade. E na cruz do Calvário, ele então consumou a sua missão. Ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Mas antes disso, ele deixou homens preparados para que continuassem o trabalho do Senhor. E ele disse para a igreja: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. É a ordem que ele deixou à igreja. Então o trabalho que Jesus veio aqui nessa terra e fez e consumou na cruz, continua sendo feito através da igreja. Se você é igreja, eu tenho certeza que você continua fazendo este trabalho até Jesus vier buscar a sua família, o seu povo, para estar junto de Deus. As Sagradas Escrituras e os profetas também confirmaram a respeito da vinda do Cristo de Deus. E vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho ao mundo para chamar um povo que não era povo, a fim de fazer parte do povo de Deus. A igreja de Cristo foi chamada para ser o povo de Deus. Nós não éramos povo de Deus. O povo de Deus eram os judeus. É por isso que João escreveu no capítulo 1, e os versículos
nos versículos de 10 a 12, diz que Jesus veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, então Deus os tornou, Deus os fez, Deus deu poder para que se tornassem filhos de Deus, mas com uma condição: crer no nome do Senhor, crer em Jesus. Essa é a condição para ser filho de Deus, crer em Jesus. Em João 3,18, Jesus disse: aquele que crê no Filho não é condenado, mas quem não crê no Filho já está condenado. Então é preciso crer em Jesus para que se torne filho de Deus, porque o Evangelho é pregado às criaturas e não aos filhos de Deus. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Crendo o homem em Cristo, ele passa a ser então filho de Deus, porque agora ele está em Cristo, como disse o apóstolo Paulo, escrevendo a sua primeira carta, capítulo 5, e o versículo 17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Então, a Igreja de Cristo foi chamada para ser o povo de Deus. A igreja é chamada através de Cristo, a sua eterna glória. O profeta Daniel já falava dessa participação da igreja no reino eterno de Cristo. Veja o que escreveu Daniel no capítulo 7, o versículo 27. E o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. A partir do momento que Cristo foi exaltado à destra de Deus, como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, a sua igreja se tornou participante do reino eterno de Deus e daí participantes da eterna glória de Deus. Então, quando Jesus, na cruz do Calvário, entregou a sua vida, morrendo pelos nossos pecados, nós então, a igreja começou a ser participante do reino eterno de Deus, com a responsabilidade de representar o reino de Deus aqui na terra. A igreja de Jesus representa o reino de Deus aqui na terra. É por isso que nós devemos demonstrar na nossa vida um testemunho que prova que Deus está em nosso coração, que Jesus está na nossa vida. E aqueles que causam escândalos para a igreja, eles sofrerão, eles padecerão, eles serão punidos, porque escandalizam aqueles que buscam, aqueles que sofrem para dar um bom testemunho do Senhor. Por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Atos capítulo 14 e o versículo 22. Paulo, ele está aqui fortalecendo a igreja com essas palavras, porque a igreja estava passando por perseguições, a igreja estava passando por dificuldades, por problemas, por adversidades. Depois de haver padecido um pouco, o próprio Cristo, antes de ser exaltado soberanamente à destra de Deus, ele mesmo teve que passar por momentos de sofrimento. E agora, o povo que diz que é povo de Deus não quer sofrer.
não quer ter momentos de sofrimento, não quer passar por problemas, não quer ter tribulação. Olha, Jesus disse em João 16:33, no mundo tereis aflições, no mundo tereis problemas, tereis dificuldades, mas nós vencemos porque Jesus está na nossa vida. Não é diferente com aquele que rompe com este mundo, esse mundo que engana, e possa buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Então nós que estamos priorizando o reino de Deus na nossa vida, nós que estamos priorizando o reino dos céus, priorizando Jesus, priorizando Deus para viver uma vida santa, nós somos perseguidos, nós passamos por problemas, nós passamos por adversidades e por dificuldades. Primeiro vem as aflições, primeiro vem as perseguições, primeiro vem as muitas provações, mas nada há de se comparar com o gozo eterno que os remidos hão de herdar na vida eterna em Cristo. Por mais que você sofra, por mais que você tenha aflições, por mais que você padeça tribulações e tenha dificuldades, nada compara com aquilo que você vai viver no céu. É por isso que nós devemos orar. É por isso que nós devemos insistir em viver uma vida em Cristo Jesus. Colossenses capítulo 3 e o versículo 4 é a leitura do sábado. A manifestação em glória de Cristo juntamente com sua noiva. A noiva de Jesus, a igreja de Jesus se manifestará. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, e também vós vos manifestareis com ele em glória. Então, a manifestação de Jesus em glória. Como vai ser a manifestação de Jesus em glória? É o momento em que Cristo virá para implantar o milênio após os 7 anos de grande tribulação aqui na terra. Ou após os 7 anos de tribulação, ou após os 7 anos das bodas do Cordeiro. Jesus já veio uma vez em carne, foi crucificado, morreu e ressuscitará. Agora ele virá novamente até as nuvens para arrebatar a sua igreja, para tirar a sua igreja aqui da terra, para tirar aqueles que estão ansiosamente aguardando a sua vinda. Após o arrebatamento, haverá o quê? A grande tribulação. E quando os judeus estiverem perecendo por causa da perseguição do anticristo, então o Senhor Jesus irromperá nas nuvens pela segunda vez com poder e grande glória. E desta vez virá até a terra para salvar Israel dos seus inimigos, julgar as nações, aprisionar Satanás por 1000 anos e implantar o reino milenial no grande e terrível dia do Senhor, conforme Malaquias capítulo 4 e o versículo de número 5. Nessa sua segunda volta, Jesus virá acompanhado por um imenso corpo de hostes celestes chamado de os exércitos dos céus. E quem serão os exércitos dos céus? São os crentes que foram arrebatados antes da grande tribulação e também os anjos. Então a vinda de Jesus, ela acontecerá em 2 fases. Segundo as Escrituras, a segunda vinda terá 2 fases. A primeira foi quando Jesus veio em carne. A segunda tem 2 fases. Primeiro, o arrebatamento da igreja.
aguardando a bem-aventurada esperança, o aparecimento em glória, o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, porque Jesus aparecerá nas nuvens dos céus, mas será invisível para aqueles que não aguardam, para aqueles que não estão preparados, mas para aqueles que estão aguardando, para aqueles que já são salvos, que estão esperando Jesus, que estão aguardando ansiosamente esse dia, será visível para o Senhor. Então a manifestação de Cristo em poder e grande glória não deve ser confundida com o arrebatamento, pois a segunda vinda de Cristo em glória dar-se-á em duas fases diferentes. Na primeira ele virá em glória para arrebatar a sua igreja. Na segunda vinda ele também virá em glória, mas a igreja também virá em glória e também os anjos do Senhor. Antes e depois da grande tribulação, ou seja, antes da grande tribulação e depois da grande tribulação, didaticamente dividimos em duas fases. A primeira fase da segunda vinda, esta fase destinar-se-á à igreja, então, como eu já disse, será invisível, é chamada de arrebatamento, é tirado com força. A igreja, no momento, ela será tirada da face desta terra. O apóstolo Paulo disse que no momento a igreja será tirada, né? Como um abrir e fechar de olhos, a igreja será tirada, o povo será arrebatado desta terra e estará para sempre com o Senhor, o povo que serve a Deus e que está aguardando este dia glorioso. Então, a primeira fase da segunda vinda, esta fase destina-se à igreja e será invisível, é chamada de arrebatamento. Agora, nesta ocasião, ocorrerá a ressurreição dos que morreram em Cristo Jesus, porque aqueles que morreram em Cristo no dia do arrebatamento, aqueles que estiverem mortos e que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro com um corpo glorioso. Aqueles que estiverem vivos no dia do arrebatamento também serão transformados, receberão um corpo glorioso e juntos encontraremos com o Senhor nas nuvens e para sempre estaremos com o Senhor. Agora, seus corpos se revestirão de imortalidade, e tanto os crentes ressurretos como os que foram transformados serão arrebatados para encontrar-se com Cristo nos ares. Agora, Cristo em sua primeira vinda já resgatou-nos do domínio do pecado, ressuscitou para nossa justificação, fundou a igreja e ascendeu ao céu. Agora, a segunda fase da segunda vinda, esta fase acontecerá 7 anos depois do arrebatamento, ou seja, após a grande tribulação. O regresso de Cristo desta vez será visível. Agora, todo olho verá Jesus vindo com a sua igreja glorificada e com os anjos. E ele vem para quê? O regresso de Cristo desta vez será visível e glorioso, e todos verão a Jesus. Seu primeiro toque, o primeiro toque de Jesus nessa terra, conforme Zacarias capítulo 14, o versículo 4, será no Monte das Oliveiras. A Bíblia nos diz, Zacarias, o profeta, nos disse que o monte se fenderá ao meio. Então, será no Monte das Oliveiras, como está escrito pelo profeta. Cristo virá
acompanhado de sua igreja e com os anjos em glória. E Jesus virá nesta segunda vinda para socorrer, para salvar os judeus, o povo de Israel, que estarão em guerra contra o exército do anticristo. E então eles vão ser derrotados, e clamará por socorro, pedirá por misericórdia. Então o Senhor virá neste momento e socorrerá o povo judeu, o remanescente que estarão ali em guerra. E Jesus então dará vitória e destruirá todas as nações que estarão lutando contra o povo de Israel. Nós estamos passando e vivendo aí estes momentos. Graças a Deus, estamos vendo as profecias acontecerem. Tudo que está na Bíblia a cada dia se acontecendo. Sabe por quê? Se aproxima a volta de Cristo. Jesus vem, a sua volta se aproxima, a sua vinda se aproxima. Então estejamos, irmãos, preparados. E como disse o escritor aos Hebreus, um poucochinho de tempo só, e o que há de vir virá e não tardará. Permaneçamos fiéis ao Senhor, aguardando este glorioso dia, o dia em que nós sairemos desta terra, e será tudo maravilhoso, será tudo novo para nós, tudo novo, tudo glorioso, porque nós, sim, esta profecia acontecerá. Jesus arrebatará a sua igreja, como diz a Bíblia Sagrada, e esse dia está muito perto. Aguardamos a cada dia com as nossas vidas santificadas, porque prestes o Senhor estará a buscar a sua igreja. Que Deus abençoe a sua vida e que a sua escola dominical seja maravilhosa, gloriosa, e que você tenha as bênçãos do Senhor. Deus te abençoe em nome de Jesus.